Tá bom. Tô ouvindo. Estamos ao vivo. Acho que alguém, se entrou alguém, ouviu perguntando se você estava me ouvindo. Olá a todos e todas que estão entrando aí. Deixa eu aproveitar e arrumar aqui. Ah, não acredito que eu fiz isso. Peraí. Ui! Pronto, já tem algumas pessoas entrando aqui. Hoje a gente vai fazer uma live com a Jo Cavalcante, que já está aí com a gente. Essa é uma live em frente. Se não tiver bom som, me avisem. Essa noite seremos eu e Jo e o coletivo em frente. Esse negócio é espelhado. Eu vou começar devagarinho para o pessoal estar chegando aí, para a gente ir conversando. Eu vou começar falando um pouquinho do coletivo, da nossa pré-candidatura, do financiamento coletivo de campanha, o quanto isso é importante, né, para a gente poder fazer a campanha. Tá tudo bem com o som? Aí já estão entrando algumas pessoas. Sejam todas e todas bem-vindas. Bom, vou falar um pouquinho do coletivo e a gente vai se unindo aí, chegando. O Coletivo em Frente é daqui de Ourinhos. A gente iniciou um movimento do segundo turno das eleições de 2018 e a gente seguiu esse movimento em 2019, até que surgiu efetivamente esse nome, Em Frente, como um coletivo mesmo, né? E desse coletivo, de várias ações nossas, saiu aí uma pré-candidatura coletiva, que é composta por 5 pessoas, e que a gente acabou de passar por convenção partidária, então já somos oficialmente pré-candidatos agora. Então eu vou falar nossos nomes, até para a Jo conhecer todos nós, mas eles já estão aí, a Marisa já está aí, a Camila já está. Então eu tenho a Marisa Barleto, tem a Camila Zaina Drummond, a Andréia dos Santos, o Danilo dos Santos e eu, Roberta Estopa, que vos falo aqui. Estamos compondo essa pré-candidatura coletiva ao cargo de vereadora aqui na cidade de Ourinhos, tá? É interessante, eu estava até falando com a Jo agora, um pouquinho antes de entrar ao vivo, sobre o fato do TSE não reconhecer candidaturas coletivas, né? E então, assim, sempre tem que ter alguém à frente, né? Não existe um coletivo ocupando uma cadeira no legislativo. Existe, né? Mas não oficialmente, precisa ter um nome, uma pessoa ali. Então, é o meu nome, né? Sou eu que vou estar nas urnas representando o coletivo. Vai ser Roberta do Em Frente, que a gente vai usar. E só que ao a gente ocupar esse espaço, são 5 pessoas trabalhando e a gente não quer que seja só 5, né? A gente tem falado muito que a gente quer ampliar o mandato, que ele seja participativo, que ele traga pessoas, que a gente quer escutar e aprender nesse processo, como a gente já vem fazendo há muito tempo, né? A nossa construção, o ano passado a gente fez algumas reuniões temáticas, entre elas cultura, meio ambiente, comunicação, políticas públicas e orçamento municipal. No Dia da Mulher, a gente fez roda de conversa no Guaporé e no Recanto dos Pássaros com mulheres, para ouvi-las sobre os problemas de Ourinhos, para entender as necessidades, né? E aí a gente começou essa construção. E esse ano a gente tá, eu vou falar nona live, mas eu tô na dúvida se é oitava ou nona, mas eu acho que é a nona live, eu acho que é a oitava, tô na dúvida. Mas a gente já trouxe 2 co-deputados da bancada ativista, o Jesus dos Santos, que veio falar de cultura, a Raquel Marques, que falou de saúde com a gente. E hoje a gente tem mais uma co-deputada, mas não da mandata ativista de São Paulo, mas de uma mandata ativista de Pernambuco, né, no Recife, e ela vai falar mais disso, eu vou falar do currículo dela. Eu vou falar agora um pouquinho da nossa campanha de financiamento coletivo, o quanto isso é importante para as campanhas,
porque o financiamento coletivo possibilita, né, que as pessoas possam apoiar as candidaturas que elas acreditam, as ideias que elas acreditam, né, e também desvincula o candidato de receber aí, bom, o TSE já proibiu isso desde 2015, receber de empresas, né, então a gente tem a possibilidade de ser financiado por quem acredita nas nossas ideias e que isso seja coletivo, né, cada um doa quanto pode, se pode, e a gente faz essa construção juntos e juntas aí, tá? Bom, vou falar rapidinho de mim, porque hoje eu não estou como mediadora unicamente, né? Eu e a Jo vamos bater uma bolinha aqui. Eu acho que eu estou mais como entrevistadora, Jo. Vai ser um prazer te entrevistar. Eu já vou falar seu currículo, mas assim, o meu currículo, basicamente, eu sou assistente social. Eu me formei em Londrina, no Paraná. Eu falei para a Jo que Ourinhos fica aqui na divisa do Paraná. Eu estudei no Paraná. Eu tenho mestrado e doutorado em serviço social, sempre pesquisei políticas públicas, especialmente de assistência social e previdência social, que é onde eu também trabalho hoje, né? Eu trabalho no serviço social da previdência social. Tenho experiências com conselhos de direitos, principalmente da criança e do adolescente, da assistência, da saúde, do idoso também. Trabalho muito com idoso, né? Por conta do INSS até o atendimento do BPC, a gente atende muitas pessoas idosas, pessoas com deficiência. Eu tenho essa experiência. E eu tive uma experiência muito interessante de trabalhar com o conselho tutelar. Nunca fui conselheira, mas eu, como presidente lá do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, eu tive um trabalho muito próximo. Inclusive, fui presidente da comissão de escolha dos conselheiros um ano, numa cidade vizinha aqui que chama Cambará. Enfim, tenho essa experiência. Mas a Jo, ela tem uma experiência inspiradora. Por isso que eu até usei essa palavra no texto de divulgação dessa live, porque quando eu li o currículo da Jo, eu já acompanho o trabalho das juntas, né? E ela vai falar mais desse processo aí das juntas, do trabalho delas, né? Mas eu fiquei muito inspirada, eu achei tem muita potência, né? Uma mulher ocupando um espaço, uma mulher negra ocupando um espaço dentro da política muito importante, numa Câmara Estadual e junto com o coletivo, né? Então, agora eu vou ler seu currículo, porque não tenho condições de decorar. A Jo Cavalcante, ela é filha de pai feirante e mãe empregada doméstica. Cresceu nos morros de Casa Amarela, na zona norte do Recife. É mulher, feminista, negra, mãe, moradora da periferia do Recife, ambulante, militante do Sintrace, Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Informal, e coordenadora nacional do MTST, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto. Junto com as demais co-deputadas das juntas, está todos os dias caminhando lado a lado com a sociedade civil na construção da mandata coletiva das juntas, na Alep. Bom, vou falar algo que eu peguei no site de vocês, tá, Jo, das juntas. Vocês foram eleitas pelo PSOL com 39 mil votos, mais de 39 mil votos, e vocês formam, né, as juntas co-deputadas, formam a primeira mandata coletiva e feminista a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP. A mandata coletiva é uma experiência política inovadora e é a ideia de coletividade que vai de encontro à ideia velha e antiga de individualismo na política, trazendo o senso de coletividade na participação política. E, a partir dessa apresentação, né? Porque currículo a gente pode fazer, não é difícil, né? Mas toda essa sua vivência, né? Que construiu esse currículo. Então, assim, a primeira coisa que eu queria que você falasse, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é sobre a sua trajetória de vida, Jo. Né? O que você fez na sua juventude, na sua vida, como mulher, como mãe que você é, e o que você, como você foi construindo isso para chegar a ser uma candidata ao cargo de deputada e agora sendo uma deputada, mesmo ocupando esse espaço. Queria que você falasse de você e nos inspirasse aí nesse processo, né, das mulheres que estão aí como pré-candidatas e daqui a pouco, né, encarando aí uma campanha eleitoral. A palavra é sua, Jo. Ai, Boa bem-vinda e muito noite. obrigada. Esqueci de falar. Obrigada. Obrigada. Primeiramente, boa noite ao coletivo em frente, né? A Marisa, a Camila, a Andréa, o Danilo que está aí nos acompanhando. Boa noite também à população de Ourinhos, né? São mais de 100 mil habitantes e é muito importante a gente estar fazendo essa conversa, né? Principalmente
falar sobre política, né? Que hoje é tão difícil a gente está falando tanto mais sobre a situação do jeito que a população hoje está descrente com a política, mas a política começa desde o momento que a gente sai de casa, pega o ônibus e vai para o centro da cidade, né? Então, é bem importante a gente discutir. Mas falar um pouquinho da minha militância, né? Eu sou da base social, né? Eu venho de um movimento de ambulantes. Eu costumo dizer que eu estou co-deputada, minha profissão é ambulante, né? Trabalho desde de 2012 no comércio informal. Eu venho dessa parcela da sociedade que é marginalizada, excluída, né, por não ter emprego para todo mundo e termina caindo na informalidade, né? E também milito no movimento dos trabalhadores sem teto, né? Que eu acho que a política habitacional hoje no Brasil é uma política que não tem mais visão, né? Muita gente sem moradia, muita gente precisando de um espaço para colocar a cabeça da família, dos filhos. Então, são duas pautas que é extremamente importante para mim, né? Que é a questão do trabalho e a questão da moradia, que está no artigo 6º da Constituição, mas, infelizmente, nosso governante não tem essa visão. E minha militância começa nesse período de quando eu começo a trabalhar no comércio informal, né? Quando eu conheço um grupo de militantes que era de sindicato, que estava acabando de chegar na cidade para pautar a questão do trabalho, né? A questão do trabalho do comerciante, ambulante, camelô, que historicamente é marginalizado. A gente vive numa cidade que é a cidade dos mascates, mas a maioria da população que trabalha como ambulante e camelô são das periferias, dos morros, e ainda é invisibilizado. E nisso começo minha trajetória no sindicato. Mais tarde, eu morava numa comunidade aqui, que era nas palafitas aqui do centro, e em 2014 eu tive minha casa incendiada, no incêndio que teve nas palafitas, e nisso eu começo minha militância também no MTST, né, por uma moradia digna, que por mais que a gente que veja que está lá escrito e ainda não é garantida, né? Há pouco tempo desde 2016, após o golpe que Dilma sofreu, as políticas habitacionais têm sido extintas e excluídas da pasta do governo federal. E é uma luta que é de todos e todas, né? Principalmente aqui em Recife, que é a cidade que mais tem gente morando na beira da maré, né? Em morros e também nas ruas, né? Então, é daí que vem minha militância. Em 2018, após uma ocupação no centro que a gente fez aqui em Recife, que foi a ocupação Marielle Franco, em homenagem à companheira Marielle, que foi brutalmente assassinada, por estar ocupando esse espaço de poder, né? Porque é isso, a mulher negra é invisibilizada na política, é invisibilizada no espaço onde está militando e querem ainda nos matar, né? Então, em 2018, após a ocupação, né, que foi após a morte da companheira Marielle, ia começar o processo de se colocar à disposição da institucionalidade. Não que eleição mude a vida das pessoas, né? Mas a gente tem que estar ocupando esse espaço que, historicamente, é tirado da gente, né? Muitas vezes a gente é forçado a acreditar que não é pela política que se resolve as coisas, enquanto tem pessoas lá decidindo por nós. Então, nada sobre a gente sem nossa participação, e é por isso que eu me coloquei a estar à disposição do partido. Eu sou filiada ao PSOL desde 2016, ontem o partido fez 15 anos, né? E 15 anos de muita luta. A gente tem uma bancada federal hoje, que é a bancada que é mais combativa dentro do espaço. Em todo o Brasil, os militantes e os vereadores e deputados desse partido têm nos orgulhado muito no enfrentamento contra o bolsonarismo, né? E assim começa a minha trajetória, né? Em 2018,
eu me coloquei à disposição do partido para estar saindo candidata a deputada estadual, né, através do coletivo que eu faço parte, que hoje é o coletivo Lutas, mas antes era a Alternativa Popular, e surgiu a ideia dessa chapa coletiva, né, que já majoritariamente, em 2018, a chapa majoritária ia ser de mulheres, né, com a companheira Dani Portela, com Eugênia Lima para Senado, com Albanise, né, com Girlane como vice, como candidata a governo, e a gente inspirado também nisso e na bancada lá de Minas Gerais, das muitas, a gente decidiu sair aqui numa chapa coletiva. Então foi construído esse diálogo com a companheira Carol Vergolino, né, que faz parte do Ocupa Política, junto com outras companheiras, com Robiocê Lima, que é a primeira advogada trans reconhecida com nome social pela OAB, aqui em Pernambuco, com Joel Macarla, que é uma liderança jovem do interior, né, sabendo que o interior é o espaço político que majoritariamente são os coronéis que ainda ditam a política no interiores, e ter Joelma com a gente era muito importante, né, por ser uma juventude que a primeira vez que ela se candidatou a algum cargo foi com 18 anos. Então, é uma juventude do Agreste que nos inspira muito, né? A companheira Cátia Cunha, que era ex-sindicalista também, que é professora. Então, assim, a gente fecha a nossa chapa coletiva. E nós começamos a fazer essa campanha, né? Essa campanha que preza muito as sujeitas que a gente construiu, né? Com os movimentos sociais, com os movimentos feministas, com o movimento de mulheres negras, com movimentos populares, e nisso a gente se coloca para estar disputando essa eleição. Mas a gente não queria estar disputando a eleição para ser só cota. A gente queria estar disputando a eleição para estar no campo mesmo, dentro do debate político mesmo, né? Fazer essa reparação histórica dessa participação da mulher, né? E principalmente a mulher negra na política. E é por isso que a gente se colocou à disposição para estar disputando essa eleição, que mais tarde chegou a vir a vitória, né? E hoje a gente está na Assembleia Legislativa, a gente ocupa uma cadeira, né? Dentro da Assembleia Legislativa. Nós compartilhamos nossas lutas, né, todos os dias, num espaço que ainda é um espaço bem conservador, né, mas que a gente está fazendo essa luta. Isso a gente é um instrumento da luta dentro do espaço institucional para trazer a voz, essa ponte que a gente costuma dizer, a voz da população que é excluída, que é marginalizada, nessa conjuntura que a gente vive hoje no país, né? Então, tá nesse espaço da Assembleia, a gente é presidentas da Comissão de Direitos Humanos aqui na Assembleia, a gente faz parte da Comissão da Mulher, né? A gente também faz parte da Comissão de Educação e Cultura. Foram as pastas que a gente decidiu a estar ocupando dentro da Assembleia Legislativa. Mas é isso, é esse espaço que a gente quer estar, né? Esse espaço de protagonismo. A gente não quer estar um passo atrás, a gente quer estar lado a lado com nossos companheiros, mas a gente quer estar lado a lado, mas com protagonismo. Aí tinha desligado o microfone, para não interferir. Nossa, então, por que a gente quis trazer você, né? Por essa história inspiradora, né? Você trouxe o nome de tantas mulheres, né? Não é uma composição, eu decidi ser candidata, né? Não, tem uma construção, você teve vivências pessoais e como uma mulher negra né, que sofreu coisas, passou por movimentos e chegou nessa construção. Eu acho importante as pessoas entenderem e acho interessantíssimo você falar disso e a gente poder conversar sobre isso, que assim, são construções, né? Então, às vezes alguém chega e fala, mas tem que fazer isso, não sei o que, e a gente já está numa construção, não, a gente já está fazendo isso, a gente já está pensando nisso, né? Lógico que as pessoas têm que chegar e falar com a gente,
mas é porque é uma construção mesmo, não tem como chegar do dia para a noite, porque essa história, essa sua história, que, né, que te levou até aí, que a gente queria tanto escutar. E ao ouvir você trazer o nome de tantas mulheres que fizeram parte desse processo, isso nos inspira muito mais, né? Eu vou falar alguns dados, Jô, tanto nacionais como de Ourinhos, para daí te fazer uma segunda pergunta sobre a mulher na política, né? Nesse debate que a gente se propôs a fazer hoje à noite. Segundo o Vote Nelas, que é eu estou seguindo no Instagram, né, um movimento aí de mulheres que querem eleger mulheres, apoiar mulheres, enfim, estão fazendo vários estudos. Então, segundo o Vote Nelas, o Brasil é um dos países com o menor número de mulheres na política, né? E as mulheres representam hoje 51% do eleitorado. Então, isso é muito complexo, né? A gente pensar que a gente representa um pouquinho mais da metade, né? A metade um pouquinho mais, e a gente é um dos países com menor mulheres nos cargos políticos. Né? Então, por exemplo, dentro dos quadros partidários no Brasil hoje, cerca de 44% são de mulheres filiadas, né? Todos os quadros políticos têm 44% de mulheres filiadas. Né? E nos diretórios, esse número cai para 20%. E o diretório é o espaço decisório dentro do partido, né? E esse número é bem pequeno, só cerca de 20% dos diretórios são compostos por mulheres, né? Tem mulheres na composição, aliás. E aí, um outro número interessante para a gente pensar como ainda tem uma subrepresentação, na verdade, porque a gente está ocupando esses espaços, aumentou muito mulheres na política, mas ainda é um número muito pequeno, né? Por exemplo, nos legislativos estaduais do Brasil, né, são 1.060 cargos, e somente 163 é ocupado por mulheres, tá? E esse é o melhor quadro até hoje, tá? Ter aí 15%, quase 16%, de mulheres nas câmaras estaduais do legislativo é o melhor quadro até hoje, e é um número extremamente baixo, né? Que é 15%, né? E hoje a gente tem no Brasil prefeitas somente 12%, só 12% são mulheres, e no quadro de vereadoras são 13%. E 25% dos municípios brasileiros não tem nenhuma mulher, nem no legislativo, nem administrando a cidade, como prefeito ou vice, né? Esse é um número muito representativo do que a gente precisa lutar para ocupar esse espaço. E aí, chegando em Ourinhos, a nossa cidade aqui, eu recebi esses dados da Júlia Morales, que é daqui de Ourinhos, e ela é do Vote Nelas também, né? Eu a conheci aqui, não pessoalmente devido à pandemia, mas a gente acabou fazendo contato via telefone, e a Júlia me passou os seguintes dados, tá? Dentre 250 vereadores eleitos entre 1948 a 2016, que foi o ano da última eleição, né, até hoje, até 2020, na cidade de Ourinhos, então, assim, de 250, somente 6 mandatos foram exercidos por mulheres. Então, a gente tem uma representação de 2,4% de mulheres na Câmara Municipal de Ourinhos. É um número ínfimo, né? Assim, né? Claro que essas mulheres que fizeram esses mandatos, né? Elas têm as histórias dela, a importância, né? Mas é um número muito pequeno frente à realidade da cidade. Né? Então, a gente teve esses 6 mandatos de 5 mulheres, porque uma delas teve 2 mandatos, então somaram 6 mandatos de 250. Né? E a gente só teve uma prefeita, somente uma mulher, que foi a gestão passada, que foi uma mulher, né? Na eleição passada de Ourinhos, a retrasada, aliás, de 2012, que elegeu a gestão 2013 e 2016, tinham 11 cadeiras em Ourinhos, todas ocupadas por homem. Na gestão atual, que foi eleita em 2016, são 15 cadeiras e somente uma ocupada por mulher hoje. Então, a gente tem uma representação de mulher na Câmara de Ourinhos de 6,6%. Né? Então, assim, o que eu quero chegar na pergunta para você, Jô, né? Dentro da perspectiva da vivência da mulher, né? O que cada mulher vivencia na vida, na sua individualidade, né, dentro da sociedade, né? O que uma mulher pode fazer por outra mulher, né? Então, assim, como é importante nós mulheres também estarmos debatendo as legislações que afetam diretamente as nossas vidas, né? A escola, saúde, lazer, a juventude, cultura, meio ambiente, né? Tudo isso afeta diretamente a nossa vida, né? E aí a gente precisa estar, você já falou disso, a gente precisa ocupar esses espaços onde
são tomadas essas decisões, onde são pensadas, né, onde a gente pode debater, né? E aí a gente vem para a história da cota dos 30% que você já falou aí da questão, né? O que acontece com as cotas? O que eu estou vendo nessa experiência, nessa pré-candidatura que a gente está construindo coletiva, né? Essa coisa da laranja que você trouxe, né? Muitas candidatas, muitas mulheres são chamadas pelos partidos para cumprir essa cota, ou seja, para ser laranja. E o que a gente sente, né? De mulher para compor a chapa. Né? Não assim, a gente precisa de mulher para ocupar esse espaço. A gente não ouve isso no cotidiano. O que a gente ouve nossa, precisa de mulher para cumprir os 30%, e assim, não tem uma construção, um investimento e um trabalho de base mesmo para incentivar para que as mulheres ocupem esse espaço. Você tem que ser candidata, porque você tem que entrar lá, você tem que ocupar aquele espaço dentro da Câmara Municipal, você tem que ocupar esse espaço na Câmara Estadual, Federal, né, no Senado, na Prefeitura, né, e o que a gente ouve muito é isso. Tem que fazer a chapa, precisa de mulher, enfim. Então, assim, os 30%, eles são extremamente importantes. A lei, eu acho que é de 2005, estou com medo de falar besteira. Ela é extremamente importante, mas ela não garante a representatividade da mulher lá na Câmara, lá na Câmara Municipal, na estadual, né? O que se efetivasse assim, ó, tem que ter 30% de mulheres, né, ocupando as cadeiras, né? Isso é um debate que está acontecendo muito aí. E 30% também não é representativo, porque se nós somos 51% do eleitorado, tinha que ser 50%, né? Se a gente está falando num processo democrático, a gente teria que estar pensando em 50%, não em 30%, né? Então, aí eu chego já falei bastante, né? Assim, pensando assim, por que as mulheres não são eleitas, né? Eu acho que, principalmente por falta de representatividade dentro dos partidos, eu acho que esse seria um dos motivos, porque tem mulher candidata, né? Tem muitas mulheres candidatas, e pouco investimento nas candidaturas também, né? Eu diria que seriam esses, né? E aí eu te pergunto, Jô, estão crescendo muito esses movimentos, né, de mulher vote mulher, homem vote mulher, todo mundo vote mulher, vote nelas, as minas, enfim, esses coletivos de mulheres, como é o de vocês, como a Gabinetona em Minas, enfim, outros tantos, né? E eu te pergunto, por que é importante votar em mulher, Jô? Dentro da sua experiência na Câmara de Deputados, o que você falaria para a gente nessa perspectiva? E ouvir, depois você já sabe desses números, acredito, né? Depois de conhecer um pouco a realidade de Ourinhos, o que você tem para dizer para a gente? Então, justamente por causa desse déficit que tem no espaço político, né? A gente vê que dentro dos próprios partidos políticos, geralmente os presidentes dos partidos são homens, né? E a gente sente essa necessidade, até porque aqui na Assembleia Legislativa mesmo, até a legislatura passada, quem participava da Comissão da Mulher aqui era homem. A Comissão da Mulher era homem. E esse em 2018 é que mudou a realidade, né? Hoje quem preside a Comissão de Mulher aqui em Pernambuco é uma mulher, né? E na legislatura passada eram sete parlamentares e aumentou também para 10. Aí 10 com mais nós 5, aí aumenta mais ainda, né? Por mais que eles ainda queiram de legitimar a nossa presença ali no parlamento, porque ainda tem isso, né? Não é só ocupar o espaço, a gente está reafirmando todo dia que nós somos mulheres, que nós estamos ali, nós fomos eleitas e representamos também a população. Então, a violência é muito grande ainda no espaço político, né? A violência contra a mulher de estar nos espaços. A gente vê esse déficit que acontece no meio político. Os dados que você traz são dados reais do que acontece. O ano passado foi 15%, né, de mulheres que foram eleitas, aumentou, né? Mas até antes era muito menor do que isso. Então é por isso que o que a gente incentiva, inclusive amanhã a gente vai estar lançando uma manifesta, né, trazendo isso para o espaço político aqui de Pernambuco, falando mais dessa amplitude
de participação de mulher dentro do espaço político, né? A Manifesta vai gesticular a importância da mulher estar dentro desses espaços. E não só isso, mas também tem a questão de qual mulher se elege, né? Porque às vezes a mulher está lá dentro do espaço político, mas está a serviço do homem que colocou ela lá, né? Ele está fazendo a política por trás. Que tem aqui em Recife mesmo acontece, né? De ex-vereadores estar colocando a filha para tá assumindo o cargo e ele está por trás operando. Então, é essa discussão também que tem que ser feita. Não é só a questão da mulher na participação política, né? É a mulher que está se colocando à disposição, mas também se colocando no protagonismo. Não ficar em segundo plano. Não está as pessoas operando por trás. E esse debate que a gente traz, né, a gente defende também a questão da paridade, lógico, né, dos recursos eleitorais, né, na questão tanto de gênero, na questão racial, né, e o pessoal tem avançado muito nisso, né, as eleições tá direcionada a essa questão, né, da prioridade às mulheres, da prioridade às mulheres negras. Então, essa discussão a gente vem trazendo muito dentro do partido, sabe? E é isso que a gente tem que reverberar, essas questões que é de extrema importância, não só da participação, mas também do protagonismo da mulher, né? Porque a gente não quer ser... Rob tem um dizer que é muito, muito interessante, que ela diz assim, eu não quero ser a primeira dama, eu quero ser a que segura a caneta para estar fazendo as leis, sabe? Então, é isso que a gente incentiva, né? De não só da mulher estar na participação, mas também ter um suporte, né? Para ela estar nesse espaço político. A gente sabe, por exemplo, no caso de mulher trabalha muito mais dentro de casa, a mulher trabalha muito mais no trabalho onde é empregada, mulher trabalha muito mais e ainda tem que fazer política, né? E ainda tem que ver a mulher para estar tomando conta da cria, né? Então, essa rede, né, que faz com que a mulher esteja no espaço político e que ainda é difícil. É difícil da mulher estar nesse espaço por causa disso também, porque não tem um suporte por trás para estar dando esse protagonismo a ela, né? E quando muitas vezes elas chegam, alguém está operando para que ela não seja a protagonista, para que ela seja só a figurinha bonitinha na hora da eleição e a política ainda seja feita por homens. É bem isso mesmo, né? Se a gente precisa ocupar o espaço e não só participar de um processo, né? A gente tem que participar do processo, ocupar o espaço. E aí tem essa questão das múltiplas jornadas, né? E você, como mãe, fica imaginando você um trabalho remoto, possivelmente, não sei como é que vocês estão aí em Trabalhando Recife, mais. não, na Alep, né? E aí com criança em casa, não sei quantos anos tem seu filho, eu não perguntei com criança em casa, né, e aula online, e dando conta do trabalho de uma mulher que é co-deputada estadual, né, dando conta de todas as demandas que vêm junto com esse trabalho, que é extremamente importante. Bom, seguindo aqui, né, deixa eu falar uma coisa antes de fazer alguns comentários. Bastante gente aqui falando boa noite, que entrou, que está acompanhando a live, e façam perguntas, aproveitem a Jo aqui, com toda essa experiência e essa possibilidade da gente ter uma conversa. Então, assim, tá aberto para pergunta, tá? Eu tô seguindo aqui no que eu me propus a fazer, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, depois eu vou ler as perguntas, tá? Os comentários. Jo, pensando assim, que a gente vive, com todos os problemas, uma democracia representativa, né? A gente escolhe os nossos representantes através do voto, né? E o Brasil é um país enorme, diverso, com muitas caras, né? E tem que haver representatividade nesse espaço. E aí a gente não fala só de mulher, né? A gente fala de várias representatividades. O homem, a mulher negra, a pessoa, indígena, né? Ter a LGBT. Todos nós temos que ocupar esse espaço porque a gente precisa se reconhecer também nesse espaço, né? Porque a gente sempre pensa, quando a gente fala de política, existe um estereótipo na nossa cabeça, né?
que é um homem mais velho, de terno, falando, né? E a gente precisa começar a mudar esse espaço de representação, ocupar e mudar essa cara para a gente ver a política como a nossa cara, né? A gente se reconhecer nas pessoas que estão ali falando, pensando e legislando ou administrando cidades, estados, e por todos nós, né? Então, assim, falar de representatividade é muito importante, e quando a gente associa isso a um coletivo, né, o quanto isso é importante também, porque a ideia de mais pessoas pensando, e pessoas de diferentes territórios, de diferentes formações, com diferentes histórias de vida, né, às vezes até com conflitos, né, de ideias, mas com conflitos no sentido, né, eu acho isso, eu acho aquilo, mas o fim é sempre a democracia, a representatividade, pensar no coletivo, né? Inclusive, assim, uma pré-candidatura coletiva, ela já é uma experiência muito concreta do processo democrático, né? Estar com outras pessoas, estar vivendo esse processo numa pré-candidatura, já é um processo democrático por si, né? Dentro dos debates, discussões, pensar, construir juntas, né? Então, eu já nessa perspectiva, vou falar um pouquinho do coletivo agora, bem pouquinho. É, a gente fez o ano passado, desde que a gente começou, assim, se identificou como coletivo, colocou o nome, a gente começou a fazer reuniões que a gente denominou de roda de conversa. Então, a gente fez diversas reuniões, eu já falei isso no começo da live aqui, e a gente continuou, depois com a pandemia, fazendo, através das lives, esses debates, né? Porque a pandemia, apesar de tudo, ela trouxe essa possibilidade de a gente repensar os meios digitais para fazer essas rodas de conversa e reuniões que se tornaram virtuais. Então, a partir disso, Jo, eu queria saber, na sua atuação como co-deputada, né, quais são os maiores desafios, né, para além de ser mulher, né, como você já colocou, uma mulher negra ocupando esse espaço, mas ocupando com um coletivo. E aí, se você até puder falar um pouco como foi a experiência da candidatura coletiva, né, que foi 2018, assim, deixar esse espaço para você falar dos seus desafios e falar um pouco desse mandato coletivo, né, da candidatura e do mandato, como tudo isso se construiu e quais foram os maiores desafios dentro desse processo. Então, a candidatura coletiva também nasce como uma estratégia, né? Uma estratégia política de estar sendo essa diversidade, né? Que é nós cinco, né? A gente, quando começou o processo, a gente pouco se conhecia, né? A gente veio, se conhece de militâncias, né? A gente fazia a militância de rua, a militância nos movimentos, mas a gente veio se conhecer real quando a gente começa a conversar sobre a candidatura coletiva. Então, o desafio é a gente estar no dia a dia, né? A gente, por mais que a gente esteja no dia a dia, a gente vai se conhecendo através de estar naquele espaço, né? E aquele espaço, como eu falei logo no começo, é um espaço muito conservador. Então, a gente tem que se reafirmar dentro do espaço onde a gente está, mas também a gente tem que se reafirmar todos os dias como um mandato coletivo. Então, a gente tem opiniões divergentes, mas a gente tenta entrar no consenso, né, de tudo que é pautado entre nós, né, porque a gente tem um projeto político, um projeto que a gente se propôs desde a época da candidatura. Então, os acordos, para nós, são de extrema importância, né? Todos os acordos que a gente fez durante o processo eleitoral, a gente vem cumprindo, entendeu? Mas o desafio é estar mantendo aquele espaço ali, salutar para a gente poder trabalhar. Então, a questão que a gente fala muito, que a gente não tem que ter vaidade, até nas urnas mesmo, a gente debateu muito como seria o processo do nome, né? Porque a gente queria realmente despersonalizar, né? Então, a gente colocou juntas justamente para isso, porque o CPF registrado na urna era o meu, mas que a gente não queria personalizar na figura de ninguém. A foto tinha que ser a minha, porque o TRE não permitia fazer a foto coletiva, que seria muito mais interessante, mas a gente já começa o processo político nessa
dessa forma, né? Despersonalizar mesmo, botou logo lá, registrou o nome como juntas. E dentro do espaço, ainda sou eu que falo, porque o regimento da casa não permite, né? Por incrível que pareça, em 185 anos de Assembleia Legislativa, eu sou a terceira mulher a estar falando no parlamento, no plenário, que vem da questão racial, né? Que mulher negra. Dentro da mandata, nós somos 3 mulheres negras, como é eu, Beyoncé e Kátia, né? Seguida de Carol e Joelma, que, como eu já havia falado, né? Que Carol vem do movimento feminista, mais do setor cultural, e Joelma é do interior. E fora o desafio de dentro da casa, a gente ainda tem que estar mantendo a mandata na convergência, né? A gente tenta, todas as pautas que chegam, a gente dialoga, né? Somos formados em núcleos, né? A gente tem debate entre nós 5, depois a gente leva para a coordenação para o gabinete todo girar, né? A gente fala que é uma roda concêntrica. E fora isso, ainda tem um conselho político, né? Que a gente também, de 3 em 3 meses, a gente se reúne com o conselho político para também estar debatendo com os movimentos. Então, é dessa forma que a gente se movimenta, né? As juntas têm dado certo, tem sido esse sucesso, como posso dizer, né? Por causa disso, porque a gente tem os acordos políticos que foram feitos desde o começo até hoje, né? Então, assim, a gente, cada uma tem sua missão para cumprir dentro da mandata, mas a gente faz tudo em consenso e no debate, sabe? Acho que o debate é sempre o melhor meio da gente estar se comunicando, né? Então, se a gente diverge de uma pauta, a gente discute, vai conversando até chegar num consenso comum. Porque, assim, né? Isso também é política também, né? A gente, nem todo mundo tem um direcionamento só, né? Somos 5 mulheres que vêm de realidades diferentes, mas que a gente se juntou porque a gente tem a consciência de que se não houver democracia dentro da política, a gente não segue para canto nenhum. Então, por isso que a gente vem dado tão certo, né? Acho que a gente tem acertado muito, a gente acertou em várias táticas, e eu acho que a tática das juntas em 2018 foi uma tática acertada, né? Ah, muito bom ouvir isso que você falou, porque a gente sente, né, os desafios no cotidiano e ouvir você falando isso. E eu lembro um dia que a gente estava conversando e a gente falou: nosso nome juntas é tão bom, será que a gente pode usar? Ah, mas esse Porque ano quando todo eu mundo ouvi está usando, essa viu? palavra juntas, Esse ano, ó, a gente Pretas Juntas, tem a junta bem. do MTST, aqui tem as Pretas Juntas, é, tem várias juntas. É, dá vontade de usar, viu? Porque é um nome potente, né? Juntas, já dá ideia de junção, mas o nosso é em frente, né? A gente está Ah, super então, é aconchegado com legal. esse nome aqui. Ó, enquanto você falava, surgiram aqui 3, eu acho que são perguntas mesmo, não são, são perguntas, não são comentários. Então eu vou ler para você, e bom, a gente vai fazendo esse bate-bola aí, tá? É, a primeira é da Inês Francisco, que é uma grande amiga e assistente social também. Jô, com certeza você já ouviu que lugar de mulher não é na política, dita por outras mulheres. Sabemos que a cultura machista impera na mente delas mesmo. Ser humano, ela colocou entre parênteses. Qual a sua reflexão a respeito disso? Você quer falar para Inês? Quer que eu leia as outras? Acho que dá para. Posso, Quer falar? posso responder, mas assim, se quiser ler também, tranquilo. Tá. Então eu vou ler os 3. É que eles ficaram meio grandes, qualquer coisa eu leio de novo, tá? Não tem problema. O próximo veio do Durval, que também é um amigo nosso aqui de Ourinhos. Olha, ao meu ver, a experiência dos coletivos disputando eleições é um movimento de retorno à concepção primeira do que sejam os partidos políticos. Especialmente no interior, e aqui me refiro ao interior de São Paulo, né? Os partidos são meros
abrigos para os desejos e ambições pessoais de políticos. No interior de São Paulo, a maioria dos partidos tem donos, sendo que em alguns casos há um mesmo dono para vários partidos. Como vocês encaram isso, né? É possível resgatar os partidos como um campo? Eu não consigo ler o resto, como um campo de luta, deve ser um campo um espaço de trabalho. Não sei, cortou aqui, não, eu acho que não coube, ele fez bem grande. E a Marisa, que é do coletivo, a Marisa Barleto. O mandato coletivo facilita o enfrentamento do machismo e racismo no exercício do legislativo? É uma pergunta, tá? Se facilita o enfrentamento vocês estarem juntas. Fortalece ou piora? Tá? Então, a pergunta é: facilita, fortalece ou piora o enfrentamento do machismo e do racismo? Seriam essas três. Pronto, a primeira pergunta, né? Se a questão da mulher, né? Desse protagonismo, quando a mulher chega para a gente para dizer que não é local dela, o lugar de mulher é onde ela se sentia à vontade de estar, né? Eu acho que É. a Uhum. primeira colocação que a gente tem que ver é isso, porque esse termo é da estrutura patriarcal que a gente vive tanto no Brasil, mas como no mundo, né? Que é o lugar de mulher na cozinha, algum lugar da mulher é em casa tomando conta dos meninos. E assim, desde quando, nos primórdios ainda na história, a mulher tem se colocado em vários espaços, né? A mulher que foi para as ruas para estar indo votar, querer ter direito a voto, né? A mulher que tem que, muitas vezes, nas multinacionais, que tem se colocado em cargos importantíssimos, como presidente. Então, assim, eu acho que a gente sempre fala que o lugar da mulher é onde ela quiser estar e onde ela se sentir à vontade, né? E quando a gente estiver lá, que não nos tirem, né? Como fizeram com um golpe, que foi a retirada de Dilma do processo político, né? Que foi um show de horrores. E a gente vê como o machismo ainda impera, né, na sociedade. E é isso que a gente enfrenta todos os dias. Mas eu acho que eu me sinto à vontade fazendo política. Esse é um espaço que é nosso, né? Também. É isso. E outra pergunta que foi a questão dos donos dos partidos, né? Eu acho que ainda existe essa cultura dentro dos partidos políticos, infelizmente, mas a gente tem que estar disputando esse espaço também, né? Dentro do espaço político, a gente é uma democracia também, a gente está debatendo dentro do espaço político, até porque hoje o instrumento para você está disputando a eleição ainda é o partido político. Então, democraticamente, a gente está dentro desses espaços e está também dentro de uma disputa, até porque a nossa vida nunca foi fácil, né? Não vai ser fácil hoje. E eu acho que é muito importante a gente estar se colocando, sim, dentro dos partidos, debatendo política, e não é questão pessoal, né? Eu venho num processo de coletividade, eu venho num processo de movimento social. Então, a gente já fazia a luta coletiva nas ruas. Então, quando a gente vem para estar dentro de um espaço de uma estrutura de partido político, a gente também vai fazer essa luta dentro da estrutura, né? E está se colocando para ter esse protagonismo. E se é fácil, como foi a última pergunta, se é fácil, é mais fácil tá em coletivo do que sozinha, eu acho que é. É, É se muito mais facilita, fácil, dificulta, piora, facilita. ou fortalece. Não, fortalece muito, porque tá lá dentro, e principalmente eu que venho de movimento social, se no primeiro dia que eu entrasse dentro do espaço, que algum deputado viesse aí com a minha cara, eu ia descer até o nível mais de briga, né? Então, assim, a gente sempre conversa, a gente sempre está dialogando como é que a gente vai fazer, o que a gente vai deixar de fazer lá dentro, entendeu? Então, é muito, muito fortalecedor, né?
Eu me lembro que a gente entrou aqui na Assembleia e disseram que fizeram um bolão dessas mulheres, porque elas não vão nem durar uma semana, nem durar um mês. E a gente já está no segundo ano de mandato, né? A gente tem um respeito hoje da casa, né? A gente já brigou muito, né? Para o pessoal saber que a gente está ali, a gente não está para brincadeira. A gente já brigou por pautas de funcionários nossos ser barrado na portaria, né? E quem estava lá depois do discurso, que foi um discurso muito enfático que a gente fez dentro da Assembleia, que eu saí destruída, eu estava lá com minhas companheiras, né? A gente saiu, eu saí e elas estavam lá. Imagine eu sair de um discurso que foi o show de horrores da Assembleia Legislativa, sentar com minhas companheiras lá. Então, isso fortalece a gente está, isso facilita muito mais o ambiente onde a gente está localizado. Ah, fortalece. A gente acredita nisso também. Porque é inspirador ver todas as experiências que a gente está vendo de coletivo e como esses coletivos eles estão florescendo, né? Porque está saindo outros coletivos, outras candidaturas de dentro desses coletivos, né? Você estava falando que já estão surgindo novas candidaturas a partir do coletivo de vocês, né? Dentro da bancada ativista, que é uma das nossas inspirações, saíram 3 candidaturas, pré-candidaturas ao cargo de vereador lá. Então a gente vê que esse movimento ele floresce, né? E a tendência é aumentar. Dentro da pergunta do. Ai, perdi aqui. Do Durval, o final que eu não tinha conseguido ler, ele depois colocou aqui, né? Que como vocês encaram isso, é possível resgatar os partidos como campo para a militância ideológica, era isso que ele estava perguntando, e você respondeu, né? Porque a gente precisa fortalecer a partir dos movimentos sociais, dos coletivos, e trazer isso para dentro dos partidos, né? E realmente fortalecer, ocupar esse espaço, fazer parte de diretoria, né? Pensar o processo decisório também. Só uma parte nisso que você está falando, que é importante também estar trazendo os movimentos para estar dentro dos partidos políticos, mas também tem que manter o movimento nas ruas, né? Porque senão Sim, sim. a gente não tem que institucionalizar os movimentos populares, os movimentos sociais. Tá. A gente tem que começar trazendo a pauta da militância para dentro do partido político, mas também mantendo a base, né? Porque isso o que fortalece a nossa luta dentro da Assembleia Legislativa são os movimentos sociais que estão lá brigando para que Tá. as pautas não passem do jeito que tem que ser passada, né? Tá. De cima para baixo. Que bom, você falou isso. Obrigada, Ju. Veio um comentário do João que eu achei lindo, vou ler para você, o João daqui de Ourinhos. Linda, live maravilhosa para quebrar esses paradigmas da política brasileira. Daí tem uma pergunta da Jussara e tem mais uma da Inês. Então, como a gente já está com 52 minutos, Jô, então eu vou ler a pergunta das duas e a gente já segue, encaminha para ir finalizando, tá? Então, a Jussara Vieira, ela está perguntando o seguinte: para vereadores na capital, está aparecendo candidatura coletiva. Eu acredito que ela está falando de São Paulo. Vocês estão participando, colaborando nesse processo? Acredita que o coletivo de candidaturas veio para ficar garantindo a democracia política? Ah, tá. A pergunta dela é em relação ao coletivo mesmo, né? Se a gente acredita que estão vindo para ficar e garantir a democracia na política. Então, essa é a pergunta da Jussara. E a pergunta da Inês é: como o coletivo é suprapartidário e em caso de recomendações contraditórias dos diretórios, como o coletivo se posiciona? Eu não sei, eu não te perguntei. Vocês todas são filiadas ao PSOL, se não são? Como é que é? Aí você já pode aproveitar e falar um pouquinho disso. E é isso aí. Eu acho que esse ano tem muita gente procurando, demandando a gente para explicar mais ou menos como é que funciona as candidaturas coletivas. Eu acho que sim, que é uma parte da democracia que fortalece muito esse debate, né, de despersonalizar a figura daquele deputado que anos e anos está lá e muitas vezes não está para servir a população. Sobre a segunda pergunta foi
Tá fechado. Desculpa. Como o coletivo é superpartidário ou pluripartidário, né? Em caso de recomendações contraditórias dos diretórios partidários, né? Como o coletivo se posiciona? E aí eu perguntei, o seu coletivo, como vocês estão em relação ao partido? Todas são filiadas ou não? É importante, né, a questão da filiação, porque, assim, eu acho que se a gente usar esse termo suprapartidário, a gente está de dizendo o que é o partido político, né? Eu acho que, assim, nós cinco, todas nós somos filiadas, inclusive 3 de nós participa do coletivo diretamente das discussões políticas dentro do partido, né? 2 são independentes dentro do espaço, mas é importante estar não só fortalecendo a chapa coletiva, mas também fortalecendo o partido qual a gente está servindo, usando como instrumento de luta, né? Então, a gente discute muito que eu acho que não existe, assim, pode existir, né? Mas, assim, eu acho que essa fala da questão suprapartidária, isso vai mais para o campo mais conservador da política e mais liberal. É que as experiências daqui de São Paulo, que a gente acompanha, eles são pluripartidários, na Ah, verdade, né? sim. As pessoas têm diferentes filiações políticas, e um dos que eu fiz contato, eu acho que foi o primeiro de vereador no Brasil, que foi em 2016, em Alto Paraíso, em Goiânia, em Goiás, Goiás. eles. é, o que eles falaram que eles eram pluri mesmo, né? Que eles estavam em diferentes partidos, tal. Então, essa é uma questão que a gente tem colocado aqui, né, de não ser todo mundo no mesmo partido, enfim. Não, E assim, alguns até não fazer, filiados, na fazer, verdade. fazer porque assim, dentro das juntas, nós somos todas, nós somos do PSOL, né? Uhum. Mas a bancada ativista parece que também tem gente de outros partidos, Tem, né? tem. Porque isso foi um movimento, né, que foi formado ainda Uhum. na política. Então, É. mas assim, não impede nada de ter alianças e Uhum. tá se coligando contra as outras redes, né? Mas assim, É. isso é uma visão do que a gente discute no dia a dia. Sim, é muito importante esse debate, porque é algo que muitas pessoas perguntam para a gente também aqui, né, quando a gente vai conversar, tal, mas como é que é, né? E aí, dentro das experiências que a gente conheceu, né, tem essa coisa aí de ser pluri, na verdade, não supra, né? Bom, agradeço novamente você por ter aceitado estar aqui com a gente. A gente recebeu várias mensagens carinhosas aqui, depois, se você puder ler. A gente está com 30 pessoas na live agora. Eita. Então, assistindo ao vivo, muito bacana, né? Uma quarta-feira, quase 9 da noite, 30 pessoas aqui com a gente, mandando mensagem bonita, fazendo pergunta, dando apoio. Então, assim, deixa o microfone aberto aí para você falar o que você quiser, e, enfim. Agradeço em nome do Coletivo em Frente. Né? Quando eu falei que você tinha aceitado que a gente ia fazer a live, todo mundo ficou muito feliz, a gente já estava de fazer essa live, de fazer esse debate sobre mulher na política, e ter uma mulher como você, com essa trajetória, ocupando o espaço que você ocupa, traz ainda mais potência, mais motivação para a gente estar aqui debatendo. Então, se você quiser deixar um recadinho, quiser falar mais alguma coisa que você achar importante, a fala é sua. Não, só queria agradecer também o espaço, né? As juntas agradecem, né? Quem puder estar Uhum. seguindo as redes sociais nossas. Tem as redes sociais da Mandata, que é Juntas Codeputadas, e tem as nossas pessoais também, né? Cada uma de nós tem suas redes, né? A minha é Ju Cavalcante 50, que, assim, eu também coloco algumas coisas que da minha militância também lá, mas é muito importante a gente estar debatendo, e assim, eu queria desejar a vocês boa sorte aí nessa candidatura, que não vai ser, esse ano vai ser mais difícil, né? Porque vai ser uma candidatura nacionalizada, né? Pela conjuntura que a gente está vivendo, mas As pautas, né? as pautas, tudo que for colocado vai ser tudo mais nacionalizado, né? E desejar boa sorte aí para vocês e firme e forte na luta aí. E estamos juntas aqui em Pernambuco e vocês daí, em São Paulo. Obrigada. Só falar, eu falei bastante dados, né? Não suficientes, né? Mas, enfim, já falei alguns dados. Mas tem um dado muito interessante que a gente tem conversado dentro
do coletivo, que dentro do financiamento coletivo que a gente está fazendo, eu até anotei aqui, não quero falar errado, a gente teve já 27 doações. Estamos muito agradecidos, assim, porque a gente já chegou a 50% da nossa meta. A gente sabe que não faz uma campanha política sem dinheiro, né, Jô? É tipo, a gente precisa fazer uma campanha bonita para levar informação, para poder fazer as atividades que são necessárias. E dessas 27 doações, somente 4 foram de homens, né? A gente teve 23 doações de mulheres. Então, assim, não é única e exclusivamente uma crítica, mas é a ideia de que as mulheres estão acreditando nessa pré-candidatura, acreditando nessa construção coletiva. E então, assim, eu não poderia deixar de falar isso, assim, agradecer as mulheres, os homens também, que estão apoiando, que são muitos, mas agradecer as mulheres que estão acreditando nessa candidatura e estão vindo juntas com a gente, né? Eu acho importante e interessante falar sobre isso. Que se as mulheres começam a acreditar, se as mulheres votarem, né, acreditarem nessas candidaturas, aí a gente consegue ocupar esse espaço, a gente consegue trazer uma transformação. E quando uma mulher ela luta por um direito de uma mulher negra luta pelo direito da mulher negra, da mãe, né? Ela está lutando, na verdade, para a melhoria da sociedade em geral. Né? A gente não está lutando pelo único exclusivamente pelos direitos da mulher, a gente está ocupando espaço para melhorar os espaços públicos, né? Para melhorar o que a gente usa no cotidiano. Educação, saúde, assistência social, previdência, né, cultura, lazer, meio ambiente, assim, então são muitas pautas e a gente precisa ocupar esse espaço, né, e se as mulheres acreditarem nisso, a gente consegue ocupar esses espaços, vendo que um coletivo de mulheres, que tem um nome lindo que é Juntas, estão ocupando esse trabalho, estão inspirando outras mulheres, estão florescendo, né, adoro usar esse termo, vocês estão florescendo, fico até emocionada de falar que eu acho lindo, eu acho que tem muita potência, muita força. Eu ouvi você falar, você vem assim com uma força. Então, por isso que eu queria muito você nessa live. Ai, Carajô! Porque é isso, essa ideia da potência e da gente estar junto nesse processo. Parabéns pelo trabalho, parabéns a vocês cinco, né? Vocês são uma inspiração, há muito tempo já que eu sigo vocês. E convido você para seguir nossa página, curtir a página do Facebook, do Coletivo em Frente. Essa live vai ficar disponibilizada no YouTube, Coletivo em Frente também. Depois eu te mando todos os links, tá bom? Então, eu tenho um sobrinho lindo de 12 anos que ele me ajuda, ele coloca no YouTube depois essa live para mim, porque eu não sei fazer isso. Também me ajuda muito a comunicação. Ele faz isso. E também tem a página no Instagram que é Enfrente.coletivo. É muito importante porque nessa época de pandemia as redes sociais é onde a gente está se comunicando mais agora, né? Então a gente está com essas 3 páginas, Face, Insta e YouTube, tá? E segue a gente lá, Jô, chama as juntas para seguir a gente também. E a gente vamos nos seguir aí, nos apoiando nesse processo. Ok. Vem uma mensagem do coletivo, eu vou ler para você. Coletivo em Frente agradece imensamente a sua participação, Jô, e parabéns para vocês duas mulheres maravilhosas, Jô Cavalcante e Roberta Estufa. Jô, obrigada, boa noite, bom fim de noite aí para você, e que vocês continuem fazendo esse trabalho lindo e que continue florescendo, tá? A gente agradece muito. Boa Obrigada noite, também. obrigada a todo mundo que ficou aí, gente. Um abraço. Tchau.